Olá, meus amigos. Veja bem, quando Deus aceita a sua presença, as suas honras, a sua oferta, quando Deus aceita o que você faz por Ele, a primeira coisa que surge em seu coração é a paz. É um sentimento de gratidão, é um sentimento de parceria que o Espírito de Deus produz em seu coração. Isso é muito forte saber. Por quê? Porque a Bíblia nos conta a história de Ana. Você vê lá no primeiro livro de Samuel, e no capítulo 1, no versículo 18, você vê que Ana, ela, depois de ter honrado a Deus, depois de ter feito uma oração em grande aflição, ela estava muito triste, muito abatida a sua alma, porque ela queria ser mãe. Ela não tinha a mínima condição para isso. Mas depois que ela honra ao Senhor, depois que o Espírito de Deus confirma ao coração de Ana que Deus aceitou a sua oferta, a primeira coisa que aconteceu com Ana é o que está escrito lá, que o seu semblante não estava mais abatido e ela voltou a comer, porque ela estava depressiva. Ela não estava comendo, ela não dormia, ela ficava chorando muito. E esse estado de espírito, orientado por aquela ansiedade, aquele sentimento de inferioridade que a sua rival Penina estava trabalhando para desenvolver em seu coração, porque esse sentimento bloqueia a sua experiência pessoal com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que, tendo o que comer, estando vestido, esteja com isso contente. Isso não é resignação. Isso é um estado de bem-aventurança. Isso é o que mantém você conectado à fonte. Isso é o que mantém você conectado à fonte que tem o poder de providenciar o que você precisa. A partir desse estado de espírito, a partir dessa paz, você sai para buscar o que merece, o que precisa. Você sai para a realização do desejo do seu coração. Ora, a palavra de Deus diz em Provérbios que o desejo adiado faz adoecer o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Você fica totalmente rejuvenescido, você se sente vigoroso, você se sente realizado. Isso eleva a sua autoestima. Isso põe você em um estado de contemplação da vida e você começa a cantarolar, você fica em paz, você fica tranquilo. Agora preste atenção, você não pode permitir que este estado de espírito seja orientado por suas realizações. Porque quando você permite que o desejo da sua alma venha orientar o seu comportamento e o seu estado de espírito, é óbvio que você vai viver descontente por muitas coisas que você ainda não conseguiu realizar ou por coisas que você sabe que a vida está lhe negando por vários motivos, por vários fatores, muitas vezes por falta de desempenho, de envolvimento, de interesse, de vontade, ou muitas vezes por resistência da própria situação. Existem forças espirituais que conspiram para impedir o teu desenvolvimento, o teu progresso espiritual e material. Agora, quando você permite que o que está acontecendo contigo venha determinar o seu estado de espírito, aí acabou. Porque você vai bloquear todo o acesso, toda a possibilidade, eu costumo dizer, esse fio condutor da bênção de Deus, que vem da fonte de Deus, te dando a ideia criativa e a força que é necessário para pôr esse projeto em ação. Então a primeira coisa é permanecer em um estado de espírito de bem-aventurança. Porque olha o que eu tenho te ensinado e eu quero que você não esqueça. Quando você consegue permanecer nesse estado de espírito e você consegue honrar a Deus no tempo da crise, a tua vida muda. Porque essa experiência bíblica, é isso que está escrito na palavra de Deus, todos os grandes homens do passado aprenderam essa lição com Deus. Foi o caso de Abraão, para quem Deus manda eu e você olhar o tempo todo. Ele diz: olhai para Abraão, vosso pai. Observa Sara que vos deu a luz. Ele era só quando eu chamei. Mas eu chamei, o abençoei e o multipliquei. Então olha para onde Deus mandou Abraão olhar. Observe. Ele disse: tira o foco.
Tira o teu olhar do deserto, da escassez, da carcaça daquele animal morto que você viu. Tira os teus olhos da história desse deserto, dessas areias que cobriu vários cadáveres. Olha para os céus. Conta as estrelas, assim será a tua descendência. Fica conectado comigo. Então ele procurou desenvolver em Abraão um estado de espírito e uma contemplação. E é isso que eu quero que você preste atenção, principalmente agora, nesse momento que estamos enfrentando na pandemia. Quando muitas pessoas elas são despertadas em seus sentidos a olhar para o caos, a se envolver emocionalmente com tudo que está vendo e ouvindo. As notícias, a energia das pessoas que se relacionam contigo. Muitas vezes até a igreja que você congrega, o pastor que você escolheu ouvir, aquele profeta que vive sonhando e de repente são catástrofes, são coisas terríveis, que aumenta esse sentimento de medo, insegurança e perplexidade. Você sabe que isso atrai seguidores e é isso que esse pessoal quer. Então você tem que se afastar de tudo isso, você tem que tirar dos seus olhos, você tem que se desconectar dessa fonte, dessa cisterna rota, que embora venha com a palavra de Deus, não tem capacidade de reter as águas do Espírito para manter a sua alma satisfeita. Por isso essa sensação de falta, por isso essa sensação terrível de necessidade constante, mesmo diante de Deus, de uma fonte inesgotável. E Jesus diz, e quem está com ele, rios de água viva fluirão do seu ventre. O que isso significa? Significa que você vai estar em uma fonte e não vai haver necessidade de você sair mendigando água, mendigando nada de ninguém. Até você descobrir isso, você já sofreu bastante. Até você descobrir isso, você já mendigou muita oração. Até você descobrir isso, você já alimentou muitos falsos profetas com a tua miséria, com a tua necessidade. Quando mandam vocês curtirem, compartilhar e se inscrever em seus canais para mantê-lo em condição de cativeiro, de subserviência, de necessidade, de sensação de falta, porque a tua miséria é o sucesso deles. Quando eu digo isso é porque o Espírito de Deus, quando ele está, a primeira coisa que ele promove é a liberdade. Mas a maioria das pessoas que vivem conectados a esse modelo devocional, elas não se sentem livres. Elas não se comportam como pessoas livres. Elas não têm uma mentalidade de pessoas livres. Elas não se sentem. E é esse sentimento que eu quero que você observe, porque é o árbitro. É o que está escrito na palavra de Deus. Que esta paz, que excede todo o entendimento, é o árbitro. É ele que está, esta paz que está dizendo, que está denunciando se você está na presença de Deus ou se você está apenas enchendo a sua cabeça de informações sobre Deus e vive procurando no outro, procurando em profetas, procurando naquele cara que te disseram que Deus usa, que revela o profundo e o escondido, somente porque o sujeito tem o dom da adivinhação. Muitas vezes o que fala coincide com a experiência que você está vivendo. Ora, isso aconteceu no passado. A palavra de Deus diz que quando o apóstolo Paulo estava indo a um local de oração, foi-lhe ao encontro, saiu-lhe ao encontro uma moça com espírito de adivinhação. E ela falou tudo certo, ela não mentiu. Mas quando o apóstolo Paulo viu, ele sentiu uma inquietação muito grande, porque ele percebeu que apesar daquelas palavras serem acertadas, apesar dela ter acertado as suas previsões, ele percebeu que aquele espírito não era o Espírito Santo. Ele ficou inquieto. E é essa inquietação que muitas pessoas estão vivendo agora e não conseguem discernir, que é porque estão conectadas a uma fonte totalmente contrária à natureza da vontade de Deus, a natureza de Deus. Então a riqueza é um estado de espírito, uma postura interior que inclui uma maneira próspera de pensar, uma maneira próspera de agir. Por quê? Porque Deus é pura prosperidade. Deus, quando ele chega, ele resolve o problema. Isso aconteceu naquele casamento.
Ele inaugurou esta fase de milagres quando ele foi a um casamento e faltou o vinho, mas ele estava lá. E onde Jesus está, o problema é resolvido. Ele disse, não tem problema, encher essas talhas de água, ele transformou água em vinho. Imagina a vergonha que aquele rapaz ia passar caso Jesus não estivesse ali. E ele quer interagir com você. Ele quer te livrar da vergonha, da escassez, da miséria, da dependência de terceiros. Ele quer te livrar da língua afiada dos que estão esperando a tua queda, a tua derrota, o teu fracasso, para lançar em rosto os avisos que deram a você. Ou muitas vezes, por pura maldade. Você sabe que a inveja, ela é algo terrível e ela procura se vingar. A pessoa que fica ressentida com o progresso do outro, ela fica procurando uma falha, uma queda, um fracasso para se sentir superior, para se sentir melhor. Infelizmente, esse é o mundo que vivemos. Então, se você cai nessa armadilha, se você deixa que o seu estado de espírito seja orientado por coisas que acontecem, você não vai manter o teu espírito conectado à fonte, capaz de te mostrar a saída, de te dar o discernimento e de promover a força que é necessário para que você entre em ação, para que você faça o que é preciso ser feito em parceria com Deus. Então mantenha-se conectado com Deus. Observe agora com quem você está conectado, o que você ouve, quais foram as consequências disso em sua vida. Se isso promoveu em você somente um alívio temporário, não é o suficiente. Você não está na fonte, você não está recebendo da fonte. Você lembra o que está escrito em Salmos, capítulo 1, Salmo 1, que aquele que está na presença de Deus é como uma árvore junto ao ribeiro de água. E esta árvore, ela produz o seu fruto na estação certa, porque ela está junto ao ribeiro. Ela não está ali recebendo de alguém, ela não está precisando que alguém venha molhar as suas folhas, venha regar a sua raiz. Ela está junto ao ribeiro de água. Então, como está o teu estado de espírito? Você está conectado com quem? O que você está ouvindo? Em quem você está procurando a palavra de Deus? Você consegue honrar a Deus agora no tempo da crise? Deus recebeu a sua honra, a sua presença, a sua devoção? Ou você vai a um templo somente para assistir uma coreografia ou para assistir uma pregação? Então eu quero que você lembre que quando Deus recebe a sua oferta, que foi o caso de Ana, ela vivia sem comer, vivia numa situação deplorável, todos os anos subia a Siló para adorar o Senhor e voltava do mesmo jeito. Vai lá e veja no primeiro livro de Samuel, que Ana subia a Siló todos os anos, não acontecia nada, a vida dela era um fracasso. E ainda tinha uma rival. E essa rival vivia irritando todos os dias. E Ana ficava sem comer, chorando, depressiva. Essa depressão de Ana, ela foi desperta por um sentimento de fracasso. Ela queria realizar isso, mas ela não tinha condição alguma. Então ela, nesse estado depressivo, ela não conseguiu nada. Todos os anos ia a Siló e não acontecia nada. Até o momento em que Ana se levantou. Lembra quando o Senhor disse ao profeta Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo? É o teu espírito que precisa estar de pé. E é isso que eu estou aqui procurando fazer mesmo. Que o teu espírito se levante. Que você pare de buscar água em cisternas rotas. E que você comece a colocar a sua mente, o seu coração, o seu foco, os seus sentidos no lugar certo. Por que isso? Porque a prosperidade, a riqueza, as saídas da vida, a criatividade e a força que você precisa vem desse estado de bem-aventurança, desta confirmação que o Espírito de Deus promove em seu coração depois de ter aceito a sua pessoa, a sua oferta, a sua presença. É o Espírito de Deus que promove isso em você. Então note no versículo 18 que quando Ana fez diante de Deus
aquele voto que ela apresentou diante do Senhor e ofereceu para Deus o que ela mais desejava. Note que mudou tudo. Ela se levantou dali e saiu, o seu semblante já não era mais triste, ela voltou a comer. Por que ela se sentiu bem depois? Por que esse sentimento surgiu em Ana? De contentamento, mesmo sem a realização, sem nada ter acontecido antes. Ali foi uma certeza que o Espírito de Deus deu para Ana. O Senhor recebeu a sua presença, a sua devoção, recebeu o seu voto. O Senhor recebeu a sua honra. Primeira coisa que ela sentiu foi um profundo sentimento de paz, de leveza, de realização. E em pouco tempo ela tornou-se mãe. Ela cumpriu o seu voto, honrou ao Senhor e Deus abriu a madre. Ela teve mais filhos. Essa é a natureza de Deus. Então, procura pensar comigo. Primeiro se afasta de tudo e põe você nesse estado depressivo, que gera em você dependência do outro, que põe você em conexão com cisternas rotas, com coisas que não vão trazer solução para você, apenas alívio, consolo. E Deus não está aqui para te consolar. Ele está aqui para resolver o teu problema. Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Então guarda em seu coração isso. E eu quero que você medite, porque nós estamos ensinando isso. Estamos falando sobre o espírito da honra. Estamos falando sobre a consequência da presença do Espírito Santo em você, que a primeira coisa que ele promove é a paz. E estamos falando desta riqueza, que é um estado de espírito, que inevitavelmente vai manifestar em sua vida tudo o que lhe é pertinente, que é a realização e a capacidade de produzir, de fazer coisas que vão enriquecer a sua existência, que vão te libertar da dependência do outro e vai te dar toda a capacidade, uma autossuficiência, que apesar de ser autossuficiente não é arrogante, pelo contrário, torna você cada vez mais humilde. Um sentimento de gratidão e honra começa a crescer e você continua honrando a Deus nesse mesmo espírito. É assim que você vai vencer. Agora, nesse tempo da crise, tira os teus olhos de tudo que está te convidando a se envolver emocionalmente com isso. Cuidado com os noticiários, com as coisas que nós estamos vendo e ouvindo, que realmente é muito triste, é muito forte. E eu vou repetir o que eu falo sempre. Isso não é um convite à indiferença. Pelo contrário, isso é um modo correto de lidar com o caos, com o problema, com crises dessa natureza. Quando você se protege, quando você se promove, quando você guarda o seu coração por reconhecer que é dele as saídas da vida, que do teu coração procedem as saídas da vida, e não do coração do outro, de quem quer que seja, de alguém. Você tem que guardar o seu coração, é uma responsabilidade que Deus deu para você. Então procure se proteger dessa forma, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E honre a Deus. E observe o que vai acontecer com você. Esse sentimento de paz profunda, uma consciência de leveza, tranquilidade. Você volta a celebrar a vida apesar de tudo, porque o Espírito de Deus confirma em seu coração que Deus recebeu a sua oferta. Está escrito aqui no versículo 18, do capítulo 1. Versículo 18, primeiro livro de Samuel. Olha aqui, está aqui escrito. Então Ana começou a retornar, ela comeu e já não estava triste o seu semblante. Isso depois que ela honrou ao Senhor e Deus recebeu a sua oferta, o Espírito de Deus confirmou com isso. Então, como você está se sentindo agora?
é essa paz. Essa paz é o árbitro. E é essa paz que está dizendo em que posição agora você está diante de Deus e em que condição você se encontra. Observe isso para o seu próprio bem, tá bom? Um beijo bem grande, seu Miguel Epitácio Magalhães. Até o próximo vídeo. Fica ligado e lembrando que sexta-feira, 18 horas, temos a nossa reunião presencial e domingo, às 18 horas também, tá bom? Observando sempre as mesmas medidas que nós estamos tomando ali para nos reunir nesse período, tá certo? Proteja-se, cuide-se e cuide do seu corpo, da sua mente e preserve o seu espírito, tá certo? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo e até a reunião desse final de semana. Tchau, tchau.